Hello, hello, New Yorkers. How are you doing, guys? Como vocês estão? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa New York Class número 46. 40 e fucking 6. Muito boa noite. Para quem ainda não me conhece, chegou agora no canal Desvendando Nova York, não está entendendo nada. Sou Gabriela Almada, a sua especialista em Nova York, criadora do programa Desvendando Nova York. Nós temos diversas soluções para intercâmbio em Nova York. A gente é especializado em Nova York e em intercâmbio na fase adulta na cidade de Nova York, a melhor cidade do mundo para fazer intercâmbio na fase adulta depois dos 30 anos de idade, nem que você tenha só 30 dias. E não é só sobre experiência, é sobre experiência e economia, sem passar perrengue, sem abrir mão da sua segurança, sem abrir mão do seu conforto. Então aqui a gente entra toda quinta-feira, às 20 horas, faça chuva ou faça sol, nós temos esse encontro marcado para aproximar você, a sua vida, a sua experiência em Nova York. Então já pega esse vídeo e manda para aquele amigo, manda para aquela amiga que sempre fala: ai, meu sonho é conhecer Nova York e não faz ideia de como tirar esse sonho do papel. Acho que Nova York é impossível, é um sonho de consumo, ou pior, ou melhor, não sei, quando pense para Nova York, planeja um roteiro de 4 dias, de 5 dias, de uma semana sofrendo para poder bancar. E aqui a gente vem desvendar, a gente vem abrir essa caixa preta, que é a cidade de Nova York, é uma cidade tão complexa, tão rica e tão diversa, tão incrível e tão especial. Como eu falei, a melhor cidade do mundo para você destravar o seu inglês e viver uma experiência que vai com certeza transformar a sua vida, combinado? Então, a nossa New York Class é essa aula semanal para você conquistar o seu certificado de Real New Yorker, ok? Então, aqui você não aprende só sobre turismo. Então, a gente não vai ter aquele o que fazer em 3 dias em Nova York, melhores pontos turísticos de Nova York. Não é sobre isso. Aqui você aprende sobre como viver uma vida real em Nova York, nem que você só tenha 30 dias. Então, nossa proposta é que você consiga transformar uma experiência que seria inicialmente de 10 dias, de 15 dias, em pelo menos 30 dias, até 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, o tempo que você puder e que o seu visto permitir, combinado? A gente tem uma playlist gigantesca, como eu falei, está na aula 46, então eu tenho certeza que você vai achar aqui um conteúdo que você não encontra em lugar nenhum na internet, certo? Então, nossa New York Class é sobre viver em Nova York, é sobre estudar inglês em Nova York, trabalhar o seu inglês, destravar o seu inglês e se sentir parte da cidade. É sobre você olhar Nova York e pensar: eu pertenço a esse lugar. Combinado? Essa é a minha proposta. Eu espero que você pegue na minha mão e venha comigo para a nossa New York Class de hoje, que fala sobre hoje é dia 8 de abril, na verdade, 9 de abril, e a promessa da aula de hoje é, considerando o mês de abril que acabou de começar, começa de novo a temporada dos nova-iorquinos voltando às ruas, porque a gente está falando do encerramento agora definitivo do inverno rigoroso que tem em Nova York, que dura dezembro, janeiro e fevereiro são de frios extremos, março começa a melhorar, mas abril é o grande mês especial de volta às ruas, de ocupar os espaços públicos, que Nova York é riquíssimo, riquíssima em relação a isso. Não tem como não falar sobre o que fazer em abril em Nova York. Então, nessa aula de hoje, você vai saber de 10 coisas plus one, tem uma dica bônus no final. Então, 10 coisas mais uma do que fazer no mês de abril em Nova York. Esse mês tão especial para o nova-iorquino, que é quando a galera volta a ocupar as ruas, volta a curtir a cidade, volta os rooftops, volta os parques, volta os esportes, temporada de tudo que você imaginar. E como você sabe, muita coisa gratuita ou com custo muito bacana, porque Nova York é uma cidade que cobra muito, mas ela devolve cada centavo investido. E é isso que eu quero te mostrar nessa New York Class de hoje. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu joinha aqui. Eu não te peço nada, só te peço isso. Compartilha com alguém que você sabe que é apaixonado, que é apaixonada por Nova York, combinado?
Então, vamos lá, né? Nessa New York Class, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo em Nova York em abril. A gente vai falar sobre eventos reais, atuais, que os próprios nova-iorquinos estão indo, tá? Que não é dica de turista. E mais do que isso, eu vou te mostrar como viver o mês de abril como um local e não como um turista, porque existe uma diferença enorme entre visitar Nova York e viver Nova York. E essa é a nossa promessa, tá? Então, e abril, gente, na minha opinião, é um dos meses estratégicos para isso. Como eu falei, a cidade volta a viver de verdade, explorando tudo de mais maravilhoso que Nova York tem para oferecer. Combinado? E antes de entrar no tema da aula de hoje, só queria dar um contexto para vocês. Quando eu cheguei em Nova York, eu também cometi o erro clássico, né? Fazia lista de ponto turístico, era Central Park, era Times Square, Brooklyn Bridge, eu só sabia disso, não conhecia ninguém lá. E era realmente checklist, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, era o que tinha para hoje. E nesse momento eu não sentia a cidade, eu não me conectava com a cidade. Eu estava com a sensação de falar, cara, eu só tô dando check em coisa turística. Mas como eu consegui transformar a minha experiência de intercâmbio, que seria inicialmente de 6 semanas, em 6 meses morando em Manhattan e estudando inglês, teve um momento, e foi de fato na primavera, que eu simplesmente comecei a viver a cidade, curtir a cidade. E eu comecei a me identificar e me conectar mais como de fato uma moradora e não como uma turista, né? E ali tudo mudou, tudo mudou. Então, é o festival de comida de rua, é gente no parque, são os eventos gratuitos. E ali, de fato, virou essa chave em mim. Então, eu entendi, isso é muito importante, que Nova York não é sobre o que você visita, é sobre o que você vive, se conecta. E isso sim vai mudar a sua relação com a cidade. E é exatamente isso, como viver a cidade como um local, que eu vou te ensinar hoje, combinado? Então, gente, muita gente acha que viver Nova York você precisa gastar muito. Então, de fato, a hospedagem, né, a acomodação, onde você vai morar, de fato é muito caro, não vai ser barato nunca. A gente tem uma consultoria focada em acomodação, tá? É o grande gargalo da cidade de Nova York. Se você tem interesse, me manda uma mensagem aqui ou no Instagram de Nova York. A gente apresenta todas as soluções. A gente tem solução para escola de inglês, acomodação, tem um programa online gravado, que você vai ter acesso a todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento. E você tem a mentoria premium, que eu planejo todo o seu intercâmbio. Tem diversas soluções adaptadas à sua realidade. Então, de fato, para a acomodação vai pesar, porque Nova York é a cidade mais famosa do mundo. Manhattan, em específico, é muito pequena. Então, de fato, você paga muito para morar lá, mas é possível economizar muito. Então, não fecha nada em Nova York sem antes falar comigo, combinado? Então, o valor que você paga da consultoria de acomodação, você economiza muito mais do que se você for procurar fazer sozinho, combinado? Mas qual é o ponto de virada aqui? Você gasta muito para estar lá, mas você não precisa necessariamente gastar muito para curtir a cidade, né? Então, quanto mais você entra na vida local, menos você gasta e mais você vive, né? Porque começar a acessar coisas que turista nem sabe que exista vai mudar a sua relação com a cidade e de quebra vai fazer você economizar muito dinheiro. Eu não gastava dinheiro para me divertir em Nova York. Eu não gastava, depois que eu entendi a lógica da cidade, tá? Então, a gente tem muito evento gratuito, a gente tem muita experiência cultural, tem muito festival de bairro, de comida, enfim, tem muita coisa bacana que é gratuito ou muito, muito barato. E é isso que eu quero te mostrar. E eu vou te provar eu vou trazer esses exemplos para vocês de tudo que tem para fazer em abril, tá? Então, se você souber usar essas informações de maneira estratégica, você vai transformar a sua viagem não só em um checklist de turista, mas numa experiência de vida. Combinado? Então, chega de enrolação, vamos entrar no conteúdo em si. New York City Events in April 2026. Eventos em Nova York em abril de 2026. Vou começar do começo. Deixa eu ver aqui só um segundinho. Peraí, deixa eu dar um check aqui. Stay call. Is recording.
Let me check here just a second. Is recording. Manage recording. Recording, ok. Eu tô gravando essa aula excepcionalmente, pessoal, então eu vou dar um check aqui para que não tenha problema na gravação. Vamos começar com o primeiro evento. Então, a promessa da aula de hoje, 10 coisas para você fazer em Nova York. Foco aqui são experiências gratuitas ou quase gratuitas, mas principalmente coisas locais, que a galera lá vai de verdade, beleza? Então, já se inscreve no canal, dá o curtidinha na aula de hoje e manda para quem você acha que vai gostar desse conteúdo, combinado? Primeiro evento. Primeiro evento. MoMA Block Party. MoMA Block Party 50 anos. Eu vou até compartilhar com vocês a minha tela. Eu não sou muito de compartilhar a tela, não, mas eu vou compartilhar porque tem umas fotinhas aqui que eu acho que podem ser legais. Deixa eu ver como é que tá aqui a gravação. Eu acho que pode ser bacana aqui. Não tá muito elaborado não, viu, gente? But vou aumentar aqui para você ver. Vou aumentar aqui também, deixa eu ajustar aqui. Peraí. A gente vai ficar assim mesmo, que o mais importante é a informação, combinado? Então, MoMA Block Party é isso aqui, uma farra, uma festa maravilhosa que você vai ter essa experiência no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Agora, presta atenção. Este MoMA não é em Midtown Manhattan. Esse MoMA é lá em cima, é no Queens, certo? Então, quando é... E aí também, eu vou deixar esses links para vocês, tá bom? Que vocês vão ter todas as informações. E estão em inglês, porque você já vai treinando seu inglês, combinado? Então, MoMA Block Party. Deixa eu ver se eu consigo só mudar aqui a visibilidade. Aí eu não vou mexer nisso não, para não dar problema na aula. MoMA Block Party, dia 18 de abril de 2026, no MoMA PS1, que é outro MoMA. Não vai lá em Midtown, que você vai, né, tá com a cara na porta procurando festa. Então, 18 de abril de 2026, das 10 às 18 horas, é um evento gigante, como eu tô falando aqui, totalmente de graça. Vou deixar o link com vocês. Opção 2 de coisa para fazer. Festival de rua de comida japonesa. Gente, isso aqui é a cara de Nova York. E acontece durante todo o mês de abril, em vários lugares. Vou deixar aqui para vocês verem. Fica mais fácil até de você até dar um print, alguma coisa assim, e não perder. Então, começa no dia 4 e vai até dia 26 de abril. Então, ele vai passando ali, vai para East Village, vai para Upper West Side, East Village de novo, Morningside Heights, que é lá em Manhattan, lá em cima, 2 dias no Chelsea, que é incrível, e um dia em Astoria, no Queens, combinado? Festival de comida japonesa, vale muito a pena dar o check. Não vai esperando nada absolutamente mais barato, mas certamente vai ser mais barato do que restaurante. Então, é uma coisa que tem que ir. Vai estar lotado. Tenta não chegar muito tarde. Vai almoçar. Vale muito, muito a pena, tá bom? Opção 3. Agora que é coisa mais cult, mais museu. Exposição de Rafael. Rafael, lá de Michelangelo. Essa arte aí, acho que é italiano. No Met, no Metropolitan Museum. Aqui o card de Rafael. É uma exposição. O Met, ele é um museu que você precisa ir, incrivelmente, é óbvio. Separa pelo menos um turno e meio, ou um turno muito focado mesmo para você curtir o museu. Mas mesmo que você já tenha ido, vale a pena voltar, porque sempre tem exposições temporárias. Essa é uma delas. Então, você precisa ir, se você ver alguma exposição temporária, não perde, tá? Eu sempre ia no Met. Então, em abril, Metropolitan Museum of Art, e aqui tem um pulo do gato que vale muito, muito, muito a pena, pelo amor de Deus, não perde isso. O The Met, ele tem Pay What You Wish para residentes. Turistas pagam o valor do ticket cheio, que eu acho que fica uns US$ 30. Então, se você tem um endereço em Nova York, use o seu endereço na hora de comprar o seu ingresso. Se você está em hotel,
não use, porque eles podem te barrar. Eu já vi muita gente boa sendo barrada por isso. Mas se você está com um endereço de apartamento, use o seu endereço e você paga o quanto você quiser. E não fique constrangido de pagar $1. Eu já caí nessa bobagem de pagar $10. Não precisa. Pague $1 mesmo e vai lá curtir o Demet como um todo, não é só para prestação, não é só para exposição temporária de Rafael, não. Curte o Demet todo, pagando quanto você quer, pague $1, não se acanhe, não fique envergonhado, não fique envergonhada, e vá assistir a sua exposição de Rafael no Metropolitan Museum em New York, ok? Quarta coisa que eu sou absolutamente apaixonada na temporada de primavera e outono. Verão também, primavera, verão e outono em Nova York, que são os cinemas abertos nos rooftops, tanto em rooftop quanto em parque. No Bryant Park começa um pouquinho mais para frente, acho que começa em maio, junho, mas aqui tem o Rooftop Cinema Club. Não é de graça, mas vale muito a pena. Você vai pagar ali em torno de $20 o ingresso, o ticket, e é a coisa mais fofa do mundo. Olha isso, gente. Eles não passam filmes de lançamento normalmente, passam filmes mais clássicos, como esse que tá vendo aqui, não me lembro que filme é esse. Acho que é Dancing Days, não sei, enfim. Ou Dirty Dance, eu acho, enfim. Eu assisti Uma Linda Mulher no rooftop em Midtown Manhattan, exatamente neste local aqui. Vale muito a pena. Então, eles botam um telão, cada um recebe um fonezinho e você curte o seu filme. É uma experiência deliciosa. Em Midtown, você tem vista. No Brooklyn também, você tem uma vista belíssima. Vai gastar ali em torno de $20 o ingresso. E vale a pena demais. Vou deixar o link para vocês também. Quinta coisa para fazer em Nova York, em abril. Smorgasburg Food Marketing. Eu não sei como é que fala esse nome direito, não, tá? Smorgasburg. É um festival de comida de rua absolutamente diverso, comida do mundo inteiro. Nunca vai ser barato, mas o preço justo, muita variedade. Então vai com muita fome. Se tiver amigo, vai de galera para você poder dividir ali as coisas, cada um compra uma, cada um vai experimentando. Vale muito a pena e acontece em vários locais de Nova York, tá? Williamsburg, que é no Brooklyn, pertinho de Manhattan, e Prospect Park, no Brooklyn também. Entrada gratuita, vai pagar só o que você consumir. Vale muito, muito, muito a pena, beleza? Sexta coisa para fazer em Nova York, em abril, exposição também temporária. Frida e Diego, The Last Dream. Aqui eu coloquei porque eu sou fã de Frida Kahlo. Tem que ir, exposição imersiva, muito bacana. Está em cartaz durante o mês de abril, no Espaço Expositivo em Nova York. Precisa checar o link que eu vou deixar aqui para vocês verem a localização direitinho, tá bom? A exposição paga, mas se você é fã de Frida Kahlo como eu, certamente vale a pena. Sétimo lugar, esse aqui devia estar em primeiro, inclusive, que é o Cherry Blossoms, que não é um evento, né? É um acontecimento da natureza, que é basicamente as cerejeiras de Nova York dando flor, né? Começa em março, mas abril é o mês. Então, se você quer ver Cherry Blossom, as flores das cerejeiras, que é apenas isso aqui, para você passear no seu parque, no Central Park, no Prospect Park, e apenas sentir esse clima impagável e de graça em Nova York. Vai no Central Park, vai no Brooklyn Botanical Center e no New York Botanical Center. Central Park naturalmente é gratuito. O Brooklyn Botanic Garden é pago, mas vale muito a pena. Checa porque tem dia gratuito no Brooklyn e no New York Botanical Garden, salvo o máximo engano, tem dia gratuito. Então vale a pena checar o calendário. Beleza? Aqui. Jardim Botânico pago com dias e horários gratuitos ou sugeridos. Checa no site, beleza? Então vai fazer seu piquenique, leva seu livro, vai ler, estende uma canga. Pelo amor de Deus, curte esse momento, curte essa vibe de um clima de início de primavera absolutamente agradável em Nova York. Combinado? Oitava dica, Earth Day Festival, Dia da Terra em Nova York. Tem diversos eventos acontecendo no dia 17 de abril. Eu trouxe um aqui para vocês, na Union Square. É um festival, muita coisa rolando. No dia, tem aqui no dia 17, tem no dia 22. Dá uma checada que tem em Governor's Island também tem evento. Vai rolar evento ali na última semana ali de abril em vários locais. Vale checar, procurar ali
Earth Day Festival, New York City, April, de Festival da Terra, Nova York, em abril. Você vai ter acesso a diversos eventos gratuitos, beleza? Nono evento em Nova York, nona coisa acontecendo em abril é o Downtown New York City Jazz Fest. Uma das melhores experiências em Nova York é visitar os bares de jazz. Eu sou apaixonada. Isso aqui é um festival que rola. Aqui eu trouxe uma foto do The Jungle, que é um dos melhores clubes de jazz, jazz clubs de Nova York. Um clássico maravilhoso, vale muito, muito, muito a pena. E, em Downtown Manhattan, isso aqui é próximo de Lower Side, Soho, é muito bacana. O Jungle fica, eu acho que é perto de dentro de um hotel, é muito, muito legal. Perto da Canal Street ali, Chinatown, enfim. Checa este festival de 10 em abril em Nova York. Tem evento gratuito, tem evento pago para quem quer viver a cena cultural real da cidade de Nova York. Festival de Jazz, beleza? Que mais agora para fechar o décima experiência em abril em Nova York, mais a dica bônus fica até o final. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Se não curtiu o vídeo, curte. Compartilha com quem você quer viver essa experiência em Nova York. Chegando na décima experiência, e não menos importante, o que é isso aqui? Teste de New Yorker. Os Yankees, New York e Yankees, que é o time de beisebol mais icônico da cidade de Nova York. Esse símbolo aqui, gente, não é o símbolo da cidade de Nova York, é o símbolo do New York Yankees, o time de beisebol. Essa minha blusinha aqui maravilhosa que eu compro lá, eu amei, eu uso sempre fazendo nossa New York Class. Tem um bonezinho também, o capzinho dos Yankees, que todo mundo usa, o mundo todo usa. Tem que ir no The Bronx, nosso borough, nosso distrito, Casa dos Yankees, onde fica o Yankee Stadium. Pegue seu trem, né, seu metrô, desça na estação de metrô dos Yankees, tem lá sinalizado, muito bacana de chegar. Experiência, o jogo de beisebol é chato, tá? Vou logo adiantando, é muito chato, é demorado. Então você vai com a grana para beber, para comer, para curtir a experiência e dar um cliquezinho ali no jogo, tentar entender alguma coisa, fingir que tá entendendo. Não se exija muito, curta a experiência, a energia, a vibe do estádio dos Yankees no The Bronx. Inclusive, vale muito a pena você tirar o dia para curtir o Bronx. Então, sei lá, vê qual é o horário do jogo, chega lá mais cedo, vai curtir, vai almoçar. Lá tem muito restaurante bacana. Tem um zoológico no Bronx. Eles têm uma Little Italy também, uma rua de comida italiana lá famosa, como tem lá perto de Chinatown, em Manhattan. Então, aproveita a sua ida ao estádio dos Yankees para curtir o Bronx, passar o dia no Bronx. Vai ser muito bacana. Só não vai pro Bronx perdido para bater perna, porque não é tão fácil quanto Manhattan. As coisas lá são maiores, porque o The Bronx, ele é maior, né? Manhattan é tudo coladinho na outra. Então, traça seu roteiro do que fazer no The Bronx. Então, vai almoçar, vai no zoológico, vai na Little Italy do The Bronx, vê qual é o horário do jogo, vai folgado, chega com antecedência no jogo, o estádio é gigante, e a onda é curtir a vibe do jogo, muito mais do que assistir. A não ser que você queira pagar de sabichão e sabichona que vai estar entendendo alguma coisa. Beisebol realmente não me pegou muito, mas o futebol americano me pegou. Todas as experiências em estádio vale muito a pena. Beisebol, futebol americano e basquete vale super, super a pena. Temporada da NBA também tá rolando, tá, galera? Não coloquei, mas vai também essa dica bônus. Os ingressos não são baratinhos, mas vale a pena. Eu paguei na época cerca de US$ 50 o ingresso, mas vale mega a pena a experiência, beleza? E conforme prometido, chegando ao final, já entregamos nossas 10 experiências gratuitas ou quase gratuitas em abril em Nova York. Vamos agora para nossa dica bônus. O meu bairro apaixonado, querido, que vocês já sabem, se vocês me seguem aqui, é um bairro que vocês não conhecem, que ninguém conhece no Brasil. Eu não fazia ideia desse bairro que existia. É o grande, famoso, maravilhoso bairro local, incrível, chamado Lower East Side. É minha paixão. E vai estar rolando em abril um circuito gastronômico chamado Taste of Lower East Side. O que é que significa isso, galera? Aqui, ó, Rosendaurers, precisa ir. Cats Deli fica lá também. Gotemburger fica lá também.
muita coisa bacana para comer, muito restaurante, muito bar, muita coisa, tá? Então, como é que funciona? Final de abril, checa aqui no link que eu vou deixar as datas, beleza? Você paga, mas você experimenta a comida de vários restaurantes em um único evento. Vale muito, muito, muito a pena. Então, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês e eu vou agora fazer o quê? Agradecer a vocês, meus amores, a participação na aula de hoje e eu vou concluir trazendo a seguinte reflexão. Eu trouxe 11 experiências gratuitas ou quase gratuitas e vocês percebem que a gente tem um padrão, né? Que a maioria das coisas são locais, são incríveis, são quase todas desconhecidas do checklist de turista. Ou é gratuita, ou custa muito menos do que você fazer um roteiro turístico tradicional. Porque aqui no Disneyland Nova York não é papo de turista, é papo de New Yorker, papo de vida local, combinado? Então, se essa aula abriu sua mente, fez você se conectar mais com Nova York, eu preparei um presente para você. Aqui na descrição tem um formulário onde eu vou entender o seu momento. Então, se você já tem essa vontade de fazer um intercâmbio, de travar o seu inglês na cidade de Nova York, usar, né, essa experiência para destravar o inglês e viver algo inesquecível, né? Porque estudar inglês, você vai estudar inglês em qualquer lugar. Mas estudar inglês em Nova York, isso muda completamente o jogo, né? Preencha o formulário e eu vou avaliar se você tem um perfil para participar de um dos nossos programas, né? E aí a gente pode te convidar para uma sessão gratuita, estratégica, onde eu vou avaliar o seu momento é, e apresentar as nossas soluções, tá bom? Você vai botar seu nome, seu e-mail, e aí a gente vai bater esse papo, tá bom? Então, comenta aqui embaixo, eu vou viver tudo isso, eu vou viver tudo isso. Se essa aula fez sentido para você, se virou uma chavezinha para você, me marca lá no Instagram, falando o que você achou, @Desvendando Nova York. Eu vou amar receber seu comentário. E se inscreve no canal, porque na próxima aula, quinta-feira, às 20 horas, ativa o lembrete. A gente vai falar sobre um tema muito estratégico, o mais difícil de Nova York, que é arrumar uma acomodação. Então, eu vou trazer para vocês quais são os bairros mais caros e quais são os bairros mais baratos de Manhattan, tá? O foco aqui é Manhattan. Então, os três mais caros, os três mais baratos, e quanto custa o valor mensal do aluguel em cada um, né? Porque agora você já sentiu com certeza que dá para viver tudo isso. E eu vou te mostrar como, de quebra, economizando bastante, sem abrir mão do seu conforto, da sua segurança. Beleza? Então, Nova York, galera, não é só uma viagem. Ela é um divisor de águas da sua vida. Você é uma pessoa antes de viver essa experiência e depois de viver essa experiência. Claro que eu não estou falando de roteirozinho turístico, estou falando de viver a cidade como um local, como é a proposta dos programas do Desvendando Nova York, combinado? Pode começar a planejar a sua viagem para você viver essa experiência muito antes do que você imagina. So, guys, essa foi a nossa New York Class número 46. And see you on the next class. Cadê, cadê? Bye!